Olá, graça e paz, tudo bem? Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez no canal, meu nome é Paulo. Eu conto algumas ilustrações nesse canal, eu faço algumas reflexões e também alguns estudos bíblicos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não vá embora sem se inscrever no canal e para que você possa receber uma mensagem avisando aí toda vez que eu postar um vídeo novo de ilustração ou de estudo bíblico. E lembrando que eu estou aqui numa meta de 200 inscritos para o canal. No momento que a gente bater a meta de 200 inscritos, eu vou sortear entre os inscritos do canal a Bíblia de Estudo Matthew Henry, da editora Central Gospel. Então, se inscreve aqui embaixo, tem um botão vermelho, se inscreve aqui, inscrever-se. E se você ao final desse vídeo gostar desse estudo, não vai embora sem dar aquele like esperto, sem dar um joinha aqui embaixo. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu confesso que quando eu me propus a fazer esse estudo sobre o que significa dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu não imaginava que eu encontraria tantas divergências e tantas definições diferentes para explicar o que significa imagem e semelhança de Deus no homem. Por exemplo, Irineu era um teólogo que viveu no ano de 130 depois de Cristo, e ele definia imagem e semelhança da seguinte forma: ele dizia que imagem e semelhança significava que o homem foi criado diretamente por Deus, pelas mãos de Deus, diferente dos animais que foram criados apenas com a palavra, onde Deus falou, surjam, produzam, apareçam. Então ele dizia que o fato de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança era simplesmente o fato de que Deus ele criou o homem de forma direta, através das suas mãos, criando ele através de um boneco, diferente dos outros animais. Já Tertuliano, um teólogo que viveu aí 160 depois de Cristo, ele dizia que ser imagem, Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, Deus ele colocou uma centelha divina dentro do homem no momento que soprou nas suas narinas, mas que essa imagem e semelhança se perdeu com a queda, com o pecado. Tomás de Aquino dizia que a imagem e semelhança era o fato do homem raciocinar, do homem ele pensar, o intelecto. Quanto mais o homem ele usava a sua inteligência, mais ele se parecia e se tornava semelhante a Deus. E esses são só alguns exemplos para a quantidade de definições diferentes para o que significa dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu encontrei muitas definições diferentes, João Calvino, Santo Agostinho e tantas outras definições. Porém, o que eu tive que fazer? Bom, quando a gente tem que interpretar um texto bíblico, a Bíblia ela interpreta-se a si mesma. A Bíblia, essa é uma regra de hermenêutica da interpretação bíblica. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, eu fui buscar o significado, da palavra imagem e semelhança no hebraico, que foi a língua que a Bíblia o Antigo Testamento foi escrito. Então, eu busquei lá, inclusive existe um site, eu queria indicar um site aqui que me ajuda muito, chama-se, vai aparecer aqui embaixo, chama-se hebraico.pro.br. Esse site, hebraico.pro.br, esse site, ele me ajuda muito, me auxilia muito. Todas as vezes que eu preciso buscar uma palavra no hebraico, um significado, mostra a Bíblia, certo? Versículo por versículo, o Antigo Testamento, versículo por versículo, ele aparece no hebraico original, no hebraico transliterado e a tradução original, palavra por palavra, para o português. Então isso ajuda muito a você compreender
a tradução bíblica do hebraico para o português. E tem um recurso lá interessante que você consegue ouvir o áudio desse hebraico falado. Então você aperta lá um botão lá e ele vai falando palavra por palavra no hebraico para você entender a pronúncia. E aí eu fui buscar o que significava imagem e semelhança no hebraico. A palavra imagem no hebraico, que está escrito lá em Gênesis 1:26, é tselem. Tselem é imagem e semelhança é demut. Então demut, semelhança, tselem, imagem. A palavra tselem, ela aparece no Antigo Testamento 17 vezes. 17 vezes. E todas as vezes que a palavra tselem aparece no Antigo Testamento, ela está se referindo à aparência, à imagem física. E aí eu falei, uau! Uau, isso significa, aliás, a raiz da palavra tselem é esculpir. Isso significa que Deus, quando fala façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou Deus, pois o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, Deus ele esculpiu a sua aparência em Adão. Deus ele esculpiu a sua aparência, a sua imagem em Adão. Aí você vai falar assim, calma aí, você vai falar assim, Pastor Paulo, mas Deus não tem um corpo físico, porque diz lá em João 4:24 que Deus é espírito. Então Deus não tem uma aparência, uma forma física. Sim, realmente Deus ele não tem um corpo físico, mas Deus ele tem um corpo espiritual. Deus ele tem uma aparência, uma forma de se manifestar. Eu não consigo imaginar Deus e pensar em Deus como uma energia que não tem forma, ou como uma bola de fogo. Quando eu imagino Deus, acredito, não sei se você é assim como eu, quando eu imagino Deus com uma aparência, um aspecto semelhante a nós, aos homens. Vamos lá, Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. A Bíblia diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E outros textos dizem, a boca do Senhor o disse. Então você encontra, na Bíblia Sagrada alguns aspectos que são do ser humano relacionados a Deus. Ou seja, Deus ele teria olhos, boca, ouvidos e mãos. Isso significa, irmãos, dizer que Deus criou o homem à sua imagem, que Deus, na sua aparência, ele não parece com um cachorro, ou ele não parece com uma girafa, e nem parece como um leão. Deus ele se parece com o ser humano. E aí, diz lá em Gênesis capítulo 5 e versículo 3, sabe o que diz lá? Gênesis 5, versículo 3, diz assim: viveu, pois, Adão 130 anos e gerou um filho conforme a sua imagem, a sua semelhança, e pôs nele o nome de Sete. Ou seja, Adão, ele gera um filho, e o texto é bem claro dizendo um filho conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, Sete era a imagem e semelhança de Adão. Adão era a imagem e semelhança de Deus. Isso significa, sabe o quê? Que a imagem e semelhança de Deus passa para Adão, que passa para Sete, que passa para toda a raça humana. Nós, eu e você, somos a imagem e semelhança de Deus. 1 João capítulo 3 diz assim, que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. A palavra demut
Demut, que significa semelhança. Semelhança significa parecido, ser parecido. E o homem, ele é parecido com Deus, ou seja, imagem é aparência e semelhança fala dos atributos de Deus que Deus colocou no ser humano. Deus colocou alguns, não todos, alguns dos seus atributos no ser humano. Amor, bondade, compaixão, misericórdia, inteligência, raciocínio, domínio, livre-arbítrio. Então, são atributos divinos que Deus não deu para os animais, mas que Deus colocou no ser humano. E o ser humano se torna, então, semelhança de Deus, parecido com Deus. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, um detalhe interessante é que Deus diz: façamos o homem. E eu fiquei me perguntando com quem que Deus estava falando. Por que ele não disse assim: farei o homem à minha imagem e semelhança? Ele diz: façamos, e o texto original hebraico está no plural. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Bom, mas esse assunto vai ficar para a próxima videoaula. E eu vou pedir o seguinte: comenta aqui embaixo nos comentários, escreve aqui embaixo o que você acha, com quem que Deus estava falando quando ele disse façamos o homem. Escreve aqui embaixo nos comentários com quem que Deus estava falando, qual a sua opinião sobre isso. Na próxima videoaula a gente comenta aqui, tá bom? Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. Essa foi a videoaula de hoje e te espero aqui no próximo vídeo. Fica na paz, um forte abraço, tchau, tchau.